aí. É assustador, né, ver isso acontecendo, mas enfim, a informação é de que foi uma resposta, pelo menos por parte do presidente dos Estados Unidos, considerada fraca. Bom, professor Felipe, quero uma leitura inicial tua também, desde o do ataque lá dos Estados Unidos até esse revide do Irã, para a gente dar o início aqui ao debate, depois a gente vai trazendo mais detalhes. Boa tarde, professor, obrigado pela presença. Obrigado por me receberem, é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitos. Um Sem prazer dúvida. estar com vocês. Bom, acredito que primeiro o ataque ele é sensacional, né? Um ataque com o B-2, foi o maior ataque com o bombardeiro B-2 da história dos Estados Unidos até agora. Se fala do uso de 6 B-2, é um avião muito caro, ele é o avião mais caro já produzido pela humanidade. E outro fator muito interessante, que o ataque do B-2 em si, um ataque de um B-2 pode chegar a custar mais de 100 milhões de dólares. Então é uma operação também muito cara de ser realizada. Imagine então o gasto que os Estados Unidos teve para fazer esse ataque. Então a bomba que foi utilizada, que é a GBU-57, tem várias GBUs, acredito que foi a 57 que foi usada. Isso do ataque de sábado nas usinas nucleares lá no Irã. Isso, ela penetra, o que falam para a gente, 600 metros abaixo do solo. Para vocês terem uma ideia, seria o equivalente, que é bem interessante trazer para o público em geral, a imaginar um prédio de 20 andares ser penetrado totalmente e esses 20 andares estarem cheios de concreto, altamente denso e também de rochas. Então, Nossa, é inimaginável. É inimaginável isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que é bom trazer para o público também, é que não se há certeza ainda se esse ataque foi efetivo em destruir e até o quanto que foi destruído dessa usina nuclear do Irã. Porque há algumas fontes que vão dizer para a gente que, na verdade, chega a 1 quilômetro de extensão debaixo do solo essa usina nuclear. E os Estados Unidos ele tem armas que podem chegar a essa extensão, mas não são armas convencionais, são armas nucleares. Tem tanto a bomba B-61, 11, 12 e 13, que são armas que elas também penetram no solo e, a partir de distância, quando ela atinge uma certa distância, ela explode uma explosão nuclear. Essa arma foi criada para os Estados Unidos, já pensada desde o governo Bush, mas ela começa a ser criada, ganha mais força de criação no governo Obama, sobretudo a B-61-12, e é uma arma que garantiria a destruição total do programa nuclear do Irã, dessa usina nuclear específica de Fordow, né? Fordow. Minhas pronúncias árabes eu já vou pedir perdão a todos que são horríveis. Mas seria uma possibilidade. Eu até fiquei assustado, tenho que dizer para vocês, quando foi o B-2 que foi utilizado, porque o B-2 lança a B-61-12. Ele tem essa capacidade de lançar essa arma nuclear. E daí os Estados Unidos poderia justificar, eventualmente, que realizou esse ataque nuclear porque queria ter certeza total. Mas não. A gente viu alguns indícios que o Irã teve alguns avisos que os B-2 saíram do Missouri, né? Então, é óbvio, até vou fazer uma brincadeira aqui, se um Zé Mané, como eu, percebe que um B-2 está saindo do ar e está indo para várias direções, e se eu sou o Irã, eu vou pensar o seguinte, vai que eles querem destruir meu programa nuclear. Então, provavelmente, eles tiveram tempo de tirar, né, o que a Agência Internacional de Energia Atômica vem dizendo para a gente, que esse material provavelmente foi retirado, o material altamente enriquecido foi retirado de Fordow, e teria um material equivalente a 230 quilos de material altamente enriquecido, nuclear altamente enriquecido, que daria para construir uma série de armas nucleares. Então, a gente pode ter nos próximos passos, não necessariamente o fim do programa nuclear iraniano. E acho que esse é um ponto muito determinante para trazer para o público. O que a gente pode estar vendo aqui, é evidente, um enfraquecimento do programa nuclear iraniano, mas não necessariamente seu fim. Então, é um ponto a gente analisar. E o que o Israel fez, o que o Irã, fez agora em atacar essa base no Catar, parece que também foi muito parecido, né, Marina? O que a gente viu em 2020, em que, após a morte de um general iraniano que foi vitimado pelos Estados Unidos, foi assassinado pelos Estados Unidos, o Irã também respondeu atacando uma base iraquiana, a mesma base que atacou hoje, mas também avisou antes, deu tempo dos combatentes saírem dessa base, no intuito de demonstrar que fez uma resposta, mas também não foi uma resposta de nível muito forte. Então, é falar que respondeu, dá uma justificativa à sua população, mas também não uma resposta suficientemente forte no sentido de trazer os Estados Unidos com vontade de responder esse ataque mais uma vez. Isso é um ponto interessante que eu quero colocar para vocês aqui. Então, Marina, a partir dessa resposta, que foi agora à tarde, saiu a notícia de que o Irã atacou essa base lá no Catar. Que
resposta disso pode ter os Estados Unidos? Que atitude os Estados Unidos pode tomar a partir de agora? Percebe um rival enfraquecido e vê uma oportunidade de aumentar o ataque? Ou não, espera aí, agora Israel que resolva o problema com o Irã? Que leitura a gente pode fazer disso? Bom, eu acredito, né, pelas análises que eu tenho feito, que os Estados Unidos não teria de imediato o interesse em realmente engajar num novo conflito dentro do cenário do Oriente Médio. Nós não podemos nos esquecer que os Estados Unidos só em 2021 conseguiu retirar suas tropas do Afeganistão numa campanha desastrosa que foi iniciada em 2001. E naquela época, em 2001, a administração dos Estados Unidos ainda contava com um apoio populacional dentro do contexto da guerra ao terror. O cenário hoje é bem diferente, também em termos de opinião pública. O próprio America First, que foi, né, enfim, um dos bastiões aí da campanha eleitoral da administração do Trump, tem um objetivo totalmente contrário a esse de engajamento em guerras desnecessárias. Vem de uma retórica muito pragmática, de um relacionamento muito na pauta dos negócios dentro do Oriente Médio. Nós vemos isso em encontros recentes com países do Golfo, inclusive com uma declaração do Trump sendo bem enfático no ponto de nós não vamos mais dizer como vocês devem viver as vidas de vocês. Então, retirando também aquilo que a administração do Biden trazia muito, né, da pauta da democracia para o Oriente Médio. Então, eu não sinto que seja um objetivo claro dos Estados Unidos, realmente um aprofundamento das hostilidades e uma fase ainda mais desdobrada em termos de cenários militares dentro do Oriente Médio. O que eu vejo é que nós temos respostas proporcionais, tanto do lado do Irã, quanto do lado dos Estados Unidos, porque, vamos lembrar, a campanha dos Estados Unidos ela foi uma campanha com o objetivo de atacar instalações nucleares, seja de estudo ou seja de usina. E o Irã respondeu com um ataque contido a uma base militar, ou seja... Proporcional no motivo do ataque, não no poderio, na força, exatamente, né? É diferente. No motivo, claro. Nós também estamos acompanhando duas ofensivas muito distintas em termos de arsenal militar, em termos de estratégia, de aplicação de inteligência militar dentro dos cenários. Mas o ponto central aqui é que eu acredito que esses ataques eles não têm o objetivo de acelerar as hostilidades. Na verdade, eles abrem espaço para que as conversas diplomáticas sejam retomadas. Por mais que se trate de uma guerra e das suas insanidades e de tudo que a gente se assusta, né, sobre ataques, ainda assim, dentro disso tudo, tem um contexto de uma certa racionalidade. De fazer um ataque avisando, de daqui a pouco chamar, bom, agora vamos tentar sentar para conversar, porque se teve um ataque aqui, se entende que vai ter um outro ataque ali. Mas, professor, vamos lá, como é que deve ser a postura dos Estados Unidos agora, desse ataque que foi considerado pelos próprios Estados Unidos um ataque fraco? Mas, enfim, foi feito quase que seria uma atitude quase que obrigatória por parte do Irã, até para responder para a sua população. Como ficam os Estados Unidos agora nesse conflito? Parte mais para o ataque ou agora tenta ser mais um agente negociador também, se é que isso é possível? Olha, eu rogo que parta para as negociações e abra o caminho das negociações. E continue as negociações. A gente tem que lembrar que antes do governo Trump, o governo Obama fez um acordo, que é o JCPOA, que era um acordo para controlar o programa nuclear iraniano. Foi um acordo feito pelos 5 países do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, em que o Irã abria as suas fronteiras para uma vistoria da Agência Internacional de Energia Atômica ampla. Era um acordo considerado bom pela comunidade internacional, porém, o Trump, quando ele sobe ao poder, no primeiro mandato, ele considera esse acordo fraco e tenta negociar um acordo melhor, e até agora não conseguiu. Né? Um ponto que eu acho determinante, antes de responder essa tua pergunta, é como a Europa está desconsiderada pelos Estados Unidos, porque a gente via atores europeus importantes como o Reino Unido, a França, a própria Alemanha negociando com o Irã na última semana, o Trump desconsiderando a negociação negociação iraniana com os europeus e realizando um ataque, né? Então esse é um ponto bem importante de uma certa, digamos assim, falta de coesão do bloco ocidental em torno dos Estados Unidos. Então por isso que eu gostaria de salientar isso. Por quê? Porque agora os Estados Unidos pode agir de uma maneira unilateral
e o Trump ele é uma figura muito imprevisível, né? Acho que todo mundo considera e vai concordar com isso, que a gente não tem certeza quais são os próximos passos. Eu espero que seja igual ao 2020, episódio de 2020, em que teve o ataque dos Estados Unidos, teve uma resposta fraca do Irã, mas se teve uma resposta, em que os Estados Unidos aceitem negociação, busquem a negociação, agora em uma posição que a gente pode chamar de posição de força, porque a gente, por mais que o Irã responda, a gente tem que concordar que o ataque americano foi muito mais poderoso do que o iraniano, então o Trump ele consegue passar uma imagem de força, não só para o Irã, mas para o restante do globo, né? Então, acredito que há um caminho para negociação, mas tem que ver também o quanto o Irã quer negociar.